Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do DoctonCast. Aqui você acompanha conversas incríveis sobre assuntos que inspiram, provocam reflexão e também levam conhecimento para o seu dia a dia. E olha só, hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto que mudou completamente o mundo do trabalho e também do direito. Eu estou falando do trabalho remoto. E para conversar com a gente sobre este assunto, recebemos aqui no DoctonCast o professor Kleiner Cruz, do curso de Direito da Rede Docton. Seja bem-vindo, Kleiner. Isso mesmo, nossa, eu que agradeço. Agradeço aqui o acolhimento inicial, agradeço aqui a toda a equipe aqui, a produção, o convite, né, pelo convite de a gente estar falando de um tema tão interessante, que interessa realmente a todos os públicos, né? Interessa aos trabalhadores, a quem emprega, interessa aos alunos, né? Sim, claro. que ficam bastante interessados nesse tema, e o prazer é inteiro meu, você pode ter certeza disso, que é uma honra estar aqui participando do DoctonCast. A Ariane não pôde estar presente, mas no próximo eu prometo que ela vai estar juntinho aqui com a gente. E bora conversar, professor. Para começar, eu queria saber de você o que é exatamente o trabalho remoto e o que diferencia, né, home office do home office tradicional, né, o trabalho remoto do home office tradicional. A gente fala de trabalho remoto ou teletrabalho, é todo trabalho que você exerce fora das dependências do estabelecimento da empresa, do empregador, né? Então esse teletrabalho ou home office, eles se parecem, mas o home office tem uma diferença, que o trabalho em home office necessariamente o trabalhador desenvolve em casa, né? Em casa, então seria uma espécie do gênero, né? Já o teletrabalho eu desenvolvo em outro país, eu desenvolvo num cowork, num café, num bar, num restaurante, onde eu tiver acesso, né? Então o trabalho que a gente faz por tecnologia, acesso via tecnologia de fora da empresa, ele é um teletrabalho. E o home office é aquele que eu faço de fora da empresa, porém necessariamente na casa do trabalhador. Interessante. E como que o trabalho remoto ele foi incorporado, inserido à nossa legislação brasileira? Há normas específicas que regulamentam esse tipo de vínculo? Explica pra gente. Muito boa pergunta e curioso saber disso. Nós somos regidos pela CLT. Né, assim, um trabalhador convencional, esse trabalhador de carteira assinada, esse trabalhador de contrato, de horário, de jornada, hora de almoço, desse trabalhador ele é regido pela CLT, que é uma lei dos anos 40 que vem regendo isso. Em 2011, ela sofreu uma alteração mínima no seu artigo 6º, permitindo essa possibilidade do teletrabalho, permitindo, dizendo, quem trabalhar fora da empresa vai ser considerado trabalhador também, né? Aí, ótimo que nós tivemos essa alteração em 2011, porque ninguém ia saber, ia ter noção que a pandemia viria, né? Em 2019, sim. Né? Aí em 2017 veio a reforma trabalhista, que aí modificou, alterou e de fato melhorou esse trabalho, esse teletrabalho. Então, acresceram-se mais artigos, enfim, em 2017, olha que interessante. Em 2019, quando veio a pandemia, onde vários segmentos econômicos de empresas, o empresariado, de modo geral, teve que migrar necessariamente às pressas em decorrência da pandemia para o trabalho, se readequar, digamos home assim. office, nós já tínhamos essa legislação assim, bastante completa e que se completou notadamente durante a pandemia. Em 2022, notadamente, que foram acrescidos mais e mais artigos, possibilidades no artigo 75 da CLT. Então, assim, a pandemia nos ajudou a entender o que é o trabalho, o que é o teletrabalho. Era uma coisa nova, estranha. Muitos de nós aqui que estamos em casa, muitos de nós podemos perceber que antes da pandemia a gente não tinha esse manejo com o Meet, manejo em observar, fazer reuniões não convencionais. Então a pandemia nos ensinou, né, a fazer isso. E nos ensina até hoje no sentido jurídico da coisa, porque até hoje
a lei está se adequando, o Poder Judiciário está entendendo cada vez mais todas as consequências do teletrabalho. A gente vê que o teletrabalho, o home office é muito comum em outros países. No Brasil, assim, já existia, mas ficou mais forte com a pandemia, como você mesmo disse, mas ainda tem muito que evoluir, digamos assim. Ô Fábio, você foi cirúrgico aí nesse ponto, porque assim, é uma nova modalidade de trabalho. Reformulou, renovou tudo. Coisas que a gente nunca imaginávamos passar na cabeça de estar trabalhando à distância, ser uma coisa... É um desafio, e é desafiador esse tipo, é desafiador para quem emprega, é desafiador para o empregado. Nós estamos ainda entendendo, assim, achando a mão, sabe, igual quando você vai fazer um almoço bacana ali, você vai experimentando, você vai tentando achar a mão no tempero. A gente está achando a mão ainda nesse teletrabalho, tentando pegar assim, o melhor formato dele, tanto a gente aqui, né, e tanto o Poder Judiciário também. Ele vem sempre modificando, entendendo, evoluindo, né, nesse teletrabalho. Agora, algo que muitas pessoas que estão nos assistindo podem ter dúvida é em relação ao controle de jornada. As empresas, elas conseguem ainda acompanhar a carga horária dos funcionários? Olha que interessante. Voltando um ponto aqui, a gente tem que entender, o pessoal que está em casa também tem que entender que o teletrabalho, ele é verdadeiramente um trabalho convencional, com o mesmo regramento de um trabalho convencional, porém feito em casa, o home office. O que muda é só o ambiente. O que muda é o ambiente, né? Mas aí, e o controle de jornada? A lei permite esse controle de jornada através da tecnologia. Se você tiver senhas em algum aplicativo para colocar, se quem emprega conseguir, via tecnologia, acompanhar, fiscalizar o trabalho, a jornada, porque hoje nós temos vários mecanismos de fiscalizar a jornada de trabalho de quem trabalha via computador, aplicativos. Então, se o empregador se lança a mão dessa tecnologia e consegue ter um controle apurado da hora que o trabalhador começa, da hora que ele termina, a ponto de fiscalizá-lo, de chamar atenção caso ele atrase, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, vem admitindo hora extra nesses casos. Mas, em regra, né, quando você contrata em home office alguém por tarefa específica ou por produção, você tem que produzir X coisas. Produzindo X coisas, você está livre. Sim. Se for por tarefa ou produção, não terá direito a hora extra em tese. Agora, se a fiscalização, se a jornada for fiscalizada de modo tecnológico, sim, já existe reconhecimento dessa jornada de trabalho extra, no caso. Essa nossa próxima pergunta também é bastante interessante. Eu, Fábio, comecei a trabalhar de home office em casa. Estou usando a minha internet, a minha energia elétrica, o meu computador, outros equipamentos, enfim. Quem que deve arcar com essas despesas para quem trabalha no regime home office? Ótima pergunta, né? E muitos dos telespectadores, da turma que está em casa, pode estar se pensando, né? O Fábio fez a pergunta que eu gostaria de questionar, né? Então, Fábio, como é que funciona? Primeira coisa, com bastante sabedoria, o legislador impôs na CLT, colocou na CLT que esse contrato tem que ser por escrito. Porque nem todo contrato de trabalho é por escrito. Talvez a pessoa te chama para trabalhar ali, te chama verbalmente e nasceu ali um contrato de trabalho, né? Agora, esse necessariamente tem que ser expresso por escrito. Exatamente para tratar dessas minúcias, desses meandros aí que diferenciam o trabalho convencional. Então, assim, a gente sabe que todo o risco do contrato, né? Quem arca com os riscos de um contrato de trabalho é quem emprega, né? O risco não é transportado ao trabalhador, né? Em tese, né? Pela CLT. Então, assim, se não se convencionar por escrito que esse material será do próprio trabalhador, se o notebook será do trabalhador, se o telefone que ele vai usar será do trabalhador, tende a empresa ou quem emprega arcar com esses custos aí, um chamado um aluguel, algum valor, tá? Mas isso tem que ser convencionado.
A CLT permite que, uma vez convencionado esses movimentos de quem será o equipamento, aí sim, se o trabalhador tiver ciência de que é dele o equipamento, em tese não teria complicações. Mas se não convencionar, se não escrever, o empresário aí que nos ouve aí, que nos assiste, melhor dizendo, vai sofrer algumas penalidades. Pode ser que sofra, né? No caso, com o ajuizamento de uma ação, questionando esses pontos. Agora, tem outro ponto muito importante, Cleider. A gente hoje se fala muito sobre a ergonomia, a saúde do trabalhador, inclusive saiu até uma nova norma aí recentemente, enfim. Em relação a isso, há responsabilidades específicas do empregador nesses casos? Por exemplo, eu trabalho home office, a empresa tem que se preocupar com essa questão também? Então, bacana. Outro interessante questionamento. Parece que a empresa se desocupa dessas preocupações, né? Do tipo, tá trabalhando em casa, eu não tenho mais que me preocupar com a saúde mental e física do trabalhador. Nada disso, né? Relembramos, né? Você é um funcionário de CLT, carteira assinada. Só a diferença forte é que você trabalha em casa. Mas o empregador ele tem a obrigação de fazer treinamentos, dar informações, inclusive, até porque não, adquirir cadeiras, mesas, pensando na saúde do trabalhador. E acontece, por que não, um problema de saúde ocupacional, ou se você tiver um acidente de trabalho, se você tiver uma doença ocupacional e o laudo médico comprovar que é derivado de uma má postura no serviço em home office, o trabalhador responde por tudo isso. O empregador, então, melhor dizendo, ele deve se ater a treinamentos, a postura, a saúde do empregador, mesmo estando em casa, né? Porque ainda é dele a responsabilidade de fazer com que a saúde do trabalhador não sofra nenhuma situação em decorrência do trabalho. Mas uma coisa interessante que eu queria deixar alinhado aqui é que para que o empregador sofra alguma penalidade em relação a isso, há de convir que há de ter um nexo de causalidade, né, do problema de saúde ser derivado do ambiente de home office, né? Há pouco teve um julgado em Santa Catarina que a pessoa estava em home office, trabalhador trabalhando normal em home office, e o seu cachorro estranhou lá em algum momento, não sei muito bem, e avançou nesse trabalhador, mordeu na perna, no braço, e ele ficou inválido, inclusive. Ficou inválido. E ele acionou o Poder Judiciário dizendo que ele, enquanto trabalhador, a saúde dele tinha que ser mantida. Aí o Poder Judiciário, por sua vez, sabiamente, separou o joio do trigo, né? Dizendo que o evento causador daquele problema de saúde não teve nada a ver com o trabalho, né? Inclusive foi por uma situação externa ao trabalho. Então, ainda assim, o empregador é responsável pela ergonomia, pela saúde, por tudo isso que normalmente se imagina num trabalho convencional. Agora, esse modelo de trabalho também acabou trazendo um novo debate, Cleider, o direito à desconexão. A gente vê muito isso nas redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, enfim. Após o meu horário de expediente, se eu receber uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, do meu gestor, do meu chefe, eu tenho que responder, ou não tenho que responder, ou eu posso responder no dia seguinte? Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. É o famoso assédio moral digital, né? Desconectar, né? O problema nosso da vida é desconectar, né? A gente já acorda com o celular na mão, já dorme com o celular na mão, o celular virou um amigo que muitas vezes não é muito amigo, né? Se a gente não souber lidar com essa tecnologia, ela é bem prejudicial. E essa separação, o desconectar do trabalho, ele é importante desde os primórdios. Porque o direito de trabalho, ele nasce na sua essência, só vou poder falar de trabalho, de jornada, após o fim da escravidão. Porque no regime
de escravidão, você não tinha como saber a hora que você descansava, porque o escravo não descansava. Você só sabe quando você está trabalhando, quando você não está trabalhando, quando você está descansando. Isso é uma coisa que parece meio poética, mas não é. O que te reafirma que você não está trabalhando é o seu momento de descanso. Porque se você não tiver um momento de descanso, você está ininterruptamente trabalhando. Então, é a briga mundial, né? Exatamente, você separar, você entender o que é trabalho e o que é descanso. E, infelizmente, né? Lembramos sempre que esse teletrabalho é novo, a gente está aprendendo, a gente não sabe muito bem mexer, a gente vai evoluindo, a sociedade evolui. Mas, infelizmente, não raro acontece essa extrapolação de exigência, né, do funcionário, do tipo, o gerente liga, manda mensagem, manda um e-mail no sábado, após o expediente, 8, 9 horas da noite. Um momento de folga. Um domingo, né? Sobre aquele aspecto assim. Talvez não de má fé, não, é porque é aquilo, né? Aí pensa assim, eu vou só organizar as reuniões de semana que vem, aí ocupa a tarde inteira, o domingo inteiro da tarde do trabalhador. Então isso tem que ser bem posto no contrato, isso tem que ser dialogado e tem que existir bom senso, né? Porque em qualquer relação, principalmente a de trabalho, que inexistir bom senso, vai gerar uma lesão. Porque trabalhar por trabalhar, o trabalho não justifica o ser humano não nasceu exatamente apenas para o trabalho é um dos complementos do ser humano, né? Enaltece o ser humano, mas não é só isso. Tem uma família, tem uma parte social, uma parte religiosa. Então, se esse teletrabalho ultrapassar essas barreiras, a jurisprudência, né? A gente fala jurisprudência, mas os julgados, o entendimento da justiça do trabalho é de que pode existir esse dano, né? Esse dano moral, esse abuso de horário de trabalho a ponto de ofender o íntimo, ofender a moral da pessoa, esse assédio, né, digital, o chamado assédio digital. E dependendo da situação, cabe até um processo aí. Cabe processo, cabe indenização, isso é comum. Isso é comum. Aí qual que é a mão disso? O que o empregador deve fazer para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de ação? Registrar tudo, Fábio. Colocar no papel o horário de trabalho e deixar esclarecido expressamente que a partir das 18 horas não se fala em trabalho mais. Se ligar, não atende, se alguém por acaso mandar e tal. Então, deixar escrito, registrar tudo, né? Porque senão... Mas isso não é exclusivamente ao teletrabalho, né? No teletrabalho fica mais fácil, que a pessoa não está fisicamente perto de você, você vai exigindo mais coisas dela. Mas isso acontece também no trabalho tradicional ali, né? Também, né? Nós está acabando ali, vamos ficar mais um pouquinho, gente. Vamos bater uma meta, a meta de vendas não atingiu, vamos prolongar e tal. Só que no teletrabalho é mais fácil, né? Porque quando a pessoa sai e vai embora, ela saiu e foi embora fisicamente do trabalho, né? Sim. O teletrabalho não tem essa ideia de ir embora fisicamente, né? Mas o aconselhamento jurídico que eu posso estar passando para quem está em casa é registrar, buscar segurança no contrato, né? Para as questões de excesso de hora extra. Certo. E como que o trabalho remoto ele impactou o combate ao assédio moral? Acho que você já até começou a falar um pouquinho sobre isso e a fiscalização também das relações de trabalho. Não, claro. Então, ao assédio moral, imaginou-se que uma vez o trabalhador estando trabalhando em casa, o home office, imaginou-se que esse assédio moral estaria eliminado. Acabou extinto, o assédio moral, até porque não assédio sexual também, que muitos trabalhadores são vítimas, né? Acabou, isso aí acabou, porque ninguém está perto de ninguém aqui, nós estamos trabalhando remotamente, mas observou-se que não, que esse assédio moral, ele meio que se intensificou, na verdade, aumentou,
Porque exatamente quando a temática é jornada, exatamente você não ter assim, critérios objetivos de quando você trabalha e de quando você não trabalha. E dá a crer, pessoal, Fábio e os telespectadores, dá a crer, por que não, que a gente retroagiu no quesito jornada. A gente avançou no quesito de um trabalho diferente, um trabalho que te possibilita outras coisas, um trabalho, vamos colocar assim, moderno, né? Foi um avanço. Mas em alguns pontos fica a ideia que houve um retrocesso, principalmente nesse quesito jornada do trabalho. O que antes, às 18 horas, a gente batia um ponto e ia fazer os nossos afazeres aí particulares, hoje a gente não imagina isso. Então, assim, houve nesse ponto específico esse retrocesso do controle da jornada, né, de saber dosar a mão, de saber desligar, desconectar, né, do serviço. Certo. E agora, assim, vamos analisar do ponto de vista do empregador. A gente já começou a falar sobre isso um pouquinho, mas agora a gente pode falar de forma mais detalhada. Os cuidados que as empresas precisam e devem ter para evitar problemas jurídicos, processos, judicialização, digamos assim. Ótimo. E lembrando que o teletrabalho ele tem que ser bom para ambas as partes. Todo trabalho tem que ser bom para quem emprega e para o trabalhador. Isso é uma relação, né? Igual a relação, igual um casamento, igual um namoro. Só que nós somos uma relação jurídica, né? No casamento você está numa relação amorosa, no namoro e tal. Bom, isso tem que ser bom para todo mundo, senão não tem sentido, né? Sim. E o teletrabalho é uma ferramenta que ela não é cruel. Nossa, ela veio para destruir, ela veio para... Não, pelo contrário, ela não veio para isso, não. E outra, não tem volta, não, né? Você tem um sistema híbrido, um sistema misto ou totalmente remoto, mas ela não tem volta mais, né? Então, como é que o empregador pode se valer da lei para precaver situações de judicialização? A primeira fala, eu volto a repetir, que é importante, né? A gente fazer por escrito, colocar por escrito, documentar tudo. Aí pode vir a pergunta, eu tenho certeza que o empregador está assim, mas e se eu quiser colocar alguém em home office hoje? Ele começou um contrato escrito, um contrato trabalhando dentro da empresa, convencional, e esse empregador tá lá de casa, da empresa, nos ouvindo aqui, nos prestigiando, né? E pensando assim, eu poderia. Há de ter consenso. Então, você vai fazer um contrato, um adendo àquele contrato original, consensualmente, trabalhador e empregador, colocando o trabalho em home office. Não tem problema nenhum, não precisa de alterar nada no contrato, você vai alterar, foi só um adendo que as partes reconhecem essa necessidade e pronto. Aí você fala assim, uma vez que eu coloquei o meu trabalhador lá em home office e arrependi e quero voltar o trabalhador para trabalhar dentro da empresa, posso? Não posso? Vai ferir algum artigo da CLT, alguma lei? Não. A CLT é muito clara, dizendo o seguinte, basta você notificar o funcionário com 15 dias, que ele vai ter 15 dias para se readaptar e voltar a trabalhar na empresa. Então, a ida para o home office tem que ser consensual. O retorno de home office para a empresa, ele já é um direito do empregador. Então ele pode ir e voltar se atentando a essa questão do consensual e se atentando a esses 15 dias. Se ele quiser tirar o empregado da casa e voltar para a empresa, 15 dias de antecedência para ele se readaptar e tudo certo, não tem problema. Então, assim, não se preocupe em pensar assim, coloquei em home office, não vou ter como voltar. Pode colocar, pode voltar, pode... vai... Repito, é um sistema de trabalho no Brasil novo. Está todo mundo sentindo como é isso. Eu conheço empregadores que estão satisfeitíssimos, dizendo que o empregado trabalha menos e tem uma eficácia muito maior. A gente tem pesquisas que a produtividade do trabalhador aumenta, né? Tem maior produtividade. E que não é bem comum. Imagina, você fica mais à vontade no ambiente de casa ou no ambiente de trabalho. Por mais que o seu ambiente de trabalho seja bacana,
Mas em casa é a nossa casa, né? A gente fica mais à vontade. Veio um aluno semana... Então, no início desse semestre, no início do semestre passado, é o seguinte: professor, a gente pode trabalhar de pijama? E aí, pode ou não pode? Pode, pode, né? Agora, se for participar de uma reunião remota com o colaborador, aí você tem que se portar. Mas enquanto trabalha dentro da sua casa, você pode trabalhar de pijama. Fazendo o que tem que fazer, fazendo tudo. Tem problema, descalço, de pijama. Trabalha da forma que você acha melhor, né? Numa reunião que não tem que se portar melhor. Tem que ter bom senso. Mas porque o patrão não pode te gravar, te vigiar da sua casa, te gravar, né? Então você pode trabalhar de pijama, uma boa. Então, sim, é mais confortável trabalhar de pijama. E tem a questão do trânsito, você não precisa pegar trânsito ou enfrentar o transporte. E o vale transporte, que é uma economia, né? Porque enquanto você tem deslocamento de empregado à empresa, você tem que pagar o vale transporte. E esse vale transporte também é descontado do salário do empregado, percentualmente também é descontado. Então você elimina uma série de dificuldades. Outra dificuldade interessante é você enxuga o trânsito nos horários de pico. Já pensou nisso? Enxuga, porque às vezes 8 horas, né? As pessoas estão voltando do trânsito. E aí não vai... Tantos por cento está em casa, não precisa de ir e voltar. Ele pode, não precisa necessariamente naquele horário, né? Então, tem vários fatores positivos. Lembrando que a nossa ideia é fazer tudo por escrito, registrar tudo, e tenho certeza que esse home office veio para ficar mesmo, né? E agora, vamos lá, analisando a questão do Poder Judiciário, como que a Justiça ela tem interpretado casos envolvendo o teletrabalho? Existem já, Cleider, decisões que ajudam, por exemplo, a orientar empresas, empregados? Sim. Ainda incipiente, né? Assim, está no início do movimento, mas sim. Infelizmente, na pandemia, tivemos que tomar decisões que nunca imaginamos tomar, e no trabalho a mesma coisa, a empresa a mesma coisa. Então, confesso que grande parte dessas decisões tomadas elas foram alvos de questionamentos judiciais exatamente por extrapolar, por ser arbitrário, mas não por culpa, sim por necessidade. Então tivemos muitas questões, né? Mas hoje em dia, mesmo no teletrabalho, se admite hora extra, naqueles casos que eu te falei que, por exemplo, que através do aplicativo de tecnologia você consegue controlar a jornada, então admite hora extra, admite esses assédios por excesso, inclusive, de hora extra. Então, assim, imaginar que é o mesmo trabalho, são as mesmas leis, são as mesmas garantias para o trabalhador, é igual. Não tem assim, uma diferença gritante. A diferença é que você trabalha no ambiente da sua casa. Então, essa questão de quem arca com a energia do seu computador, porque o padrão da CEMIG que está correndo lá é na sua casa. Sim. Não é? Quem arca quebrou a cadeira. E se eu cair da cadeira? Eu estou trabalhando aqui, eu posso cair da cadeira. E se eu cair lá em casa da cadeira trabalhando? É acidente de trabalho? É acidente de trabalho. E se eu tiver um problema no braço, por falta de ergonomia ao digitar, eu trabalho o tempo todo digitando. A mesma coisa, se você tiver esse problema em decorrência, é também doença ocupacional, da mesma forma. Então, assim, não há assim, uma diferenciação, assim, uma coisa... Os tribunais estão bem equilibrados ao entender que isso veio para ficar e a lei veio para... já existe uma lei já controlando isso tudo. Então, eu vejo um equilíbrio nos tribunais. Assim como o cachorro ter agredido, o tribunal afastou, né? Mas assim como você sofreu um acidente ou uma doença ocupacional derivada do teletrabalho, do home office, o tribunal também vem entendendo como penalizar a empresa por isso. E agora vamos olhar para o futuro. No nosso bate-papo aqui, a gente já pode afirmar que, assim, que o trabalho home office, esse sistema de trabalho, ele veio para ficar. Eu acho que a tendência é evoluir com o passar dos anos, principalmente com o advento das novas tecnologias, esse boom, né, da tecnologia que a gente está vivendo. E o que a gente pode esperar do direito do trabalho nos próximos anos, Cleider? Na sua visão, na sua experiência? É o desafio, né? O que eu espero é que entenda que
houve um paradigma, né? Houve uma mudança forte. Mudou-se tudo. Então, existe uma mudança. Agora é que o desafio é que a gente acompanhe essa mudança. E essa mudança, após a pandemia, acelerou muito. Se muda, se cria, se inventa, se reinventa trabalhos, teletrabalhos no mundo inteiro a todo momento. Então, qual que é o desafio do Poder Judiciário e do Poder Legislativo? Né? Aprimorar, entender, né? Entender que isso é uma realidade que ela não volta e aprimorar no sentido de proteger ambas as partes. Né? Aqui a gente não levanta a bandeira protegendo o trabalhador ou desagradando o empregador, não. Até porque a lei ampara ambas as partes. Ampara ambas as partes de modo a equilibrar. Né? Então, assim, o desafio é fazer cada vez um equilíbrio maior, buscar um equilíbrio maior também nessa relação de teletrabalho. E eu vejo que o Poder Judiciário vem conseguindo isso. Vem conseguindo se impor, vem conseguindo colocar de modo interessante e satisfatório, proteger ambas as partes. Né? Mas para isso você tem que buscar uma proteção jurídica. Né? Então, eu aconselho a todo mundo que quer se aventurar aí no teletrabalho, buscar uma proteção jurídica primeiro, né? Entender o que é isso juridicamente e não ficar com medo não, Fábio, sabe? A gente tem muito medo de isso aqui que o juiz vai entender, depois assim... Não, tá aí, a ferramenta está aí para ser usada. Se é boa, se desenvolve o seu trabalho com mais facilidade, que use de modo livre mesmo, porque é um trabalho digno, é um trabalho reconhecido por lei desde 2011, que sobressaiu em 2017, mas, ou seja, temos reconhecimento. As relações jurídicas do teletrabalho na justiça vêm sendo reconhecidas, protegidas. Então eu vejo o desafio de acompanhar apenas o desenvolvimento acelerado disso, mas o tribunal vem dando conta, assim. E com esse sistema de trabalho, home office, que ficou ainda mais forte durante a pandemia, os empregadores também puderam perceber que isso, de certa forma, ele acaba trazendo menos custos para a empresa. Então, o empregador ele tem se atraído cada vez mais em implementar na sua empresa esse regime de trabalho, não é isso? Exatamente, né? Com vale transporte, por exemplo. Se tem uma dúvida, tem vale transporte? Não há que se falar em vale transporte se você trabalha em casa. Então, tem uma série de custos de logística mesmo. Sim. Porque para você manter uma empresa, você tem que... Tem um pessoal da limpeza, tem pessoal a logística, cara, não é coisa simples. Então, assim, é fundamentalmente interessante para o empregador e, de fato, menos oneroso você manter esse trabalhador em home office. Mas lembrando sempre que tem os custos, né, Fábio? Sim. Também diminuídos, mas tem, né? O custo com energia, tem que combinar um valor para fazer para indenizar esses custos do trabalho, mas é um custo bem reduzido, né? Então, assim, nesse aspecto financeiro, também as pesquisas mostram que E outra, além do financeiro, tem pesquisas que revelam que o trabalhador desempenha a sua função com muito mais significado, com muito mais tranquilidade, notadamente as funcionárias grávidas. Olha só que interessante. Você tem lá, a lei permite, né, os 4 meses de auxílio maternidade da mãe, né, da trabalhadora que acabou de ter o seu bebê, ficar em casa amamentando aqueles primeiros meses. Agora, você imagina que interessante se você ofertar para ela, olha que alegria, ela continuar amamentando o seu filho no ambiente de casa por mais 6 meses, trabalhando. Essa mulher naturalmente vai produzir com muito mais gosto, porque a empresa está entendendo a função dela na vida. Porque a função do emprego é essa também, não é só o dinheiro, né? A função também é uma função social importante, o trabalho é um direito social. Então você imagina essa funcionária, você agraciando nesse sentido, dando relevância ao estado de maternidade dela ali, aquela situação toda. Então tem esse lado também interessante.
Cleider, a gente já está caminhando aí para o fim do nosso episódio, do nosso podcast, mas a gente tem um quadro aqui durante o podcast. A gente colocou esse quadro aqui justamente por causa de você, viu? Opa, que bom, A gente vai colocar aí, vamos para o quadro aí, mitos e verdades sobre o home office. E a gente separou algumas frases que circulam por aí sobre o trabalho remoto e queremos saber de você, mito ou verdade. Vamos lá? Bora lá? Combinado? Então vamos lá. Olha, a primeira frase é o seguinte: o empregado que trabalha em home office pode fazer o próprio horário, mito ou verdade? Depende. Depende. Pode ser mito como pode ser verdade. Se o empregador exigir a jornada e controlar a jornada por meios eletrônicos, sim. Mas a maioria dos empregadores faz o quê? Exige da pessoa uma tarefa. Cumprindo aquela tarefa, você tá resolvendo o problema aqui da empresa. Vendendo X, tá resolvido. Então, assim, é mito se for o trabalho baseado na jornada. E é verdade se o trabalho for baseado em apenas tarefa. Aí o empregador não tem o que controlar. Bora para a próxima. A empresa deve pagar pela internet e energia usados no home office? Isso é mito ou é verdade? É verdade. É verdade. Deve fazer o pagamento, né? Aquele princípio que a gente diz que a empresa ela deve arcar com o ônus, com o risco do negócio, né? Ela não pode colocar o risco ou o ônus para o empregado, né? É o princípio da alteridade que a gente tanto fala lá com os alunos, né? Mas é verdade, ela vai ter que fazer esse pagamento. Acidentes domésticos durante o expediente podem ser considerados acidentes de trabalho, sim ou não? Mito ou verdade? Verdade. Lembrando sempre, né? Para os telespectadores que nos assistem aí, nos dão a graça da audiência, sim, claro que sim. É o mesmo trabalho, repito, o mesmo trabalho, o mesmo movimento, porém feito em casa. Então, se você se acidenta na empresa e pelos mesmos motivos se acidenta em casa, verdade, ela é considerada um acidente de trabalho, sim. Próxima frase. O empregador pode monitorar o computador do funcionário em home office? E aí? Mito ou verdade, hein? Verdade. Pode monitorar o computador dele em home office. Lembra que tem uns aplicativos que monitoram, inclusive, a jornada? Pode. Parece um pouco invasivo, não parece? Nossa, mas o que ele faz na empresa? Ele monitora na empresa também, velho. Monitora o seu uso, restringe o seu uso a redes sociais, restringe o seu uso, às vezes, a uma plataforma indesejada. Assim ele pode fazer em casa também. Não tem problema, não. E agora, a última frase. O home office deve ser formalizado por contrato escrito? Mito ou verdade? Verdade verdadeira mesmo, porque o artigo 75, né, esse artigo 75 foram incluídos, né, em 2017 algumas letras nele, né, e foram incluídos também em 2022 algumas letras, A, B, C, né, e dentre essas inclusões, lá a CLT ela determina, né, ela dispõe que o contrato de home office tem que ser registrado, tem que ser escrito por expresso, expressamente escrito, tem que ser ajustado previamente e expressamente. Até porque são várias variáveis, são várias situações que podem ocasionar uma discussão, né? São detalhes, são ajustes, são situações que o contrato resolveria, né? O contrato, por isso que a lei sabiamente impõe a contratação. Professor Cleider, chegamos ao fim aí do DoctonCast. Desde já eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite e trazer tantos esclarecimentos e tirar tantas dúvidas, não só nossas, mas também para quem nos assiste e nos acompanha. Muito obrigado, viu? Eu, nesse agradecimento final, eu gostaria de fazer, assim, de reafirmar, né, Fábio, assim, a minha satisfação mesmo, assim, de estar aqui com você, a satisfação da sua equipe aqui. E desde o convite recebido, é a segunda vez que... A primeira vez a gente tentou flertar aí, agora foi... A minha satisfação em estar aqui, porque assim, é a casa de onde eu vim, né? Aqui que eu estou há 13 anos lecionando, onde eu me formei, estou envolvido com a DOC desde os anos 2000, então tem 25 anos que eu estou por aqui.
Uma vida. Uma vida, né? Então, assim, para mim aqui, estar aqui nessas condições aqui é maravilhoso. A honra é genuinamente minha mesmo, tá? E agradeço e já estou pronto para o próximo chamado. Me chamando aqui, Com estou à certeza. disposição já. Na próxima temporada, que vai ser o ano que vem, eu já deixo aqui o nosso convite. Com a Ariane aqui, né? Com a Ariane, inclusive com a Ariane. Com a Ariane. A gente vai falar aí sobre assuntos bem interessantes também. E olha só, para você que nos acompanhou até aqui, compartilhe este episódio com a sua família, com seus amigos que tenham interesse em saber mais sobre esse assunto home office, que é um sistema, um regime de trabalho que é tendência e a tendência mesmo é evoluir cada vez mais esse regime. E se você ainda não nos segue lá no Spotify, no YouTube, vai lá, segue a gente no Spotify, se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho para não perder as próximas entrevistas. A você, um grande abraço e até o próximo Doctoncast.